Você sabe calcular o determinante de uma matriz de ordem 4, uma 4 por 4? Então, vem aprender o teorema fundamental de Laplace. Olá, você está no canal Aprendendo Matemática, eu sou a professora Paula Pego e nesse vídeo nós vamos aprender o teorema fundamental de Laplace. Para que serve o teorema fundamental de Laplace? Para resolver determinantes de matrizes quadradas de ordem maior que 3, de ordem 4, de ordem 5. O que é a ordem? A gente está falando, quando a gente fala de ordem de uma matriz, é uma matriz quadrada, onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Quando eu falo uma matriz 4 por 4, é uma matriz que tem 4 linhas e 4 colunas. Então, vamos lá. Antes de chegar no teorema de Laplace, a gente precisa definir duas ferramentas que nós vamos usar. Começando pelo menor complementar. Designa por menor complementar de A e J. Lembrando lá de matriz, ó, o que é esse IJ? O primeiro número sempre está relacionado à linha e o segundo número, que é o J, está relacionado à coluna. E indicamos por DIJ ao determinante da matriz de ordem n-1, que se obtém de A de ordem n. Ou seja, se a matriz é de ordem 3, quando a gente for calcular o menor complementar, a gente vai reduzir a ordem dela. Se a gente tem uma matriz de ordem 3, quando a gente for calcular o menor complementar, vai cair para a matriz de ordem 2. Por eliminação da linha I e da coluna J. Então, vamos ver um exemplo aqui. Temos a matriz, né, onde a primeira linha é formada pelos elementos. A matriz A, 1, 2, 0, segunda linha 3, 4, 1, terceira linha 5, 6, 7. Vamos fazer esse primeiro exemplo aí, ó, calcular o D11. Então, o que a gente tem que fazer? Eliminação da linha I e da coluna J. Quem é minha linha I? No caso aqui, ó, a minha linha é 1, né? Primeiro número é linha. Então, eu vou eliminar a primeira linha, segundo número 1 também, e vou eliminar a primeira coluna. Então, como é que eu vou calcular o D11? Vai ser o determinante de uma matriz 2 por 2. Não sabe calcular um determinante de uma matriz 2 por 2? Na descrição aqui do vídeo está o link desse canal que tem determinantes de matrizes de ordem 1 por 1, 2 por 2 e 3 por 3. Vale a pena você dar uma olhada. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula determinante 2 por 2? A gente multiplica a primeira diagonal, 4 vezes 7, 28. E a diagonal de volta, a gente troca o sinal do resultado. 1 vezes 6, 6, mudando o sinal, menos 6. Então, o D11 é 22. Vamos ver mais um exemplo? De menor complementar? D33. Agora, eu vou eliminar quem? Terceira linha e terceira coluna. Lembrando que é sempre linha-coluna. Sempre que a gente está falando de matriz, linha-coluna. Então, a gente vai eliminar linha 3, coluna 3. Então, a gente vai ter um determinante de uma matriz 2 por 2 dos elementos que sobraram. Primeira linha, 1, 2. Segunda linha, 3, 4. Então, vamos multiplicar a primeira diagonal, né? A diagonal de ida. 1 vezes 4, 4. Diagonal de volta, o resultado troca o sinal. 2 vezes 3, 6, mudando o sinal, menos 6. Então, o D33, que é o menor complementar, é igual a menos 2. Beleza? Então, vamos lá. Outra definição. Complemento algébrico. Designa por complemento algébrico de A e J, conhecido também como cofator de A e J, e indicado, agora é A maiúsculo, né? Não é mais D. A e J ao produto de menos 1 elevado a I mais J, já comentei, né? Primeiro número linha, segundo número coluna, pelo seu menor complementar. Então, o complemento algébrico, ele usa o menor complementar. Então, vamos aos exemplos. Está aí nossa matriz A, elementos da primeira linha 1, 2, 0, segunda linha 3, 4, 1, terceira linha 5, 6, 7. Vamos calcular o D11 para calcular o A11, certo? Então, vamos lá, a gente vai fazer o quê? Indicamos por A e J ao produto de menos 1 elevado a I mais J pelo seu menor complementar. Menor complementar, o que a gente acabou de ver, ó. D11. O D11 a gente já calculou, dá 22. Então, vamos lá, quem vai ser o A11? Menos 1 elevado a 1 mais 1 IJ. Meu I aqui é 1, meu J é 1.
Então, eu vou pegar esse resultado, eu já tenho, né? Então, vai ficar menos 1 elevado a 2. Sempre que a gente eleva um número negativo a um expoente par, o resultado é positivo, tá? Se o expoente fosse ímpar, então o resultado vai ser menos 1. Se o expoente for par, o resultado é 1. Então, ó, o complemento algébrico a 11 é 1 vezes 22. Vamos ver mais um exemplo desse, para finalmente nós chegarmos no teorema fundamental de Laplace. Vamos calcular o D33 para calcular o A33. D33 já foi feito, está aqui. Então, vamos ao A33. Menos 1 elevado a 3 mais 3, que é 6, menos 1 elevado a 6, vai dar 1 positivo, porque o expoente é par. Então, é 1 elevado a menos 2, igual a menos 2. Chegamos, finalmente, ao teorema fundamental de Laplace. O que é o teorema fundamental de Laplace? O determinante de uma matriz é igual à soma algébrica dos produtos dos elementos de uma fila qualquer. Quando se fala fila qualquer, a gente entende como linha ou coluna. A gente vai escolher linha ou coluna de acordo com a matriz, o que for mais favorável, com menos cálculos, para resolvermos. Pelos respectivos complementos algébricos. A gente acabou de ver complemento algébrico. Então, está aqui uma matriz de ordem 4. Por que de ordem 4? Porque ela tem 4 linhas e 4 colunas. Então, a gente pode falar também que ela é uma matriz de ordem 4. Ok. Então, olha só, sempre que você for resolver uma matriz 4x4, 5x5, você sempre vai escolher a linha ou coluna que tem mais zeros. Vamos ver por quê. Então, aqui no caso, ó, a gente vai escolher a terceira linha. Por que a gente vai escolher a terceira linha? Que para calcular o determinante dessa matriz A vai ser o quê? Ó? Quem é essa posição aqui? Ó? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, todos esses elementos aqui da matriz, eles começam com 3. Por quê? Porque está na terceira linha. Esse elemento é o 31, porque é a terceira linha com a primeira coluna. Esse 0 aqui, ó, ele é o elemento 32, por quê? Terceira linha, segunda coluna, e assim sucessivamente, né? Esse aqui, ó, terceira linha, terceira coluna, 33, e esse último 0, terceira linha, quarta coluna. Então, a gente vai pegar 3 vezes A31, 0 vezes A32, mais 0 vezes A33, mais 0 vezes A34. Você precisa calcular A32, A33 e A34 nesse caso? Não, por quê? Não importa o resultado deles. Quando você multiplicar por 0, vai dar o quê? 0. Então, para calcular o determinante dessa matriz, simplesmente a gente tem que fazer o quê? 3 vezes o A11. Então, vou ver como é que a gente faz essa conta. Está aí a matriz novamente, né, para a gente não se perder com ela. Então, vamos calcular o D31. Quem vai ser o D31? A gente vai eliminar essa terceira linha, certo? Com a primeira coluna. Então, a gente elimina terceira linha e primeira coluna. Sobrou o quê? 2, 1, 3, 1, 4, 2 na segunda coluna e 1, 3, 5. Determinante da matriz 3x3, lembra? A gente faz a regra de Sarri. A gente vai repetir as duas primeiras colunas aqui após a matriz, multiplicar 3 diagonais de ida, 3 diagonais de volta. Nunca esquecendo que na volta a gente troca o sinal do resultado. Então, qual é a primeira conta que a gente tem para fazer? 2 vezes 4 vezes 5. 2 vezes 4, 8 vezes 5, 40. Está aqui. 1 vezes 3 vezes 3, isso dá 9. 1 vezes 1 vezes 2, 2. Na volta, troca o sinal. 1 vezes 1 vezes 5, 5. Então, vai ficar menos 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Mudando o sinal, menos 12. 1 vezes 4 vezes 3, 12. Mudando o sinal, menos 12. Fazendo essa conta toda aqui, a gente chega em 22. Então, quem é o determinante? Vamos lá. Vamos ter que calcular o A31, né? O A31 é menos 1 elevado a 3 mais 1, que é 4. Menos 1 elevado a 4 vai dar o quê? Expoente par positivo. 1 vezes 22. Então, para concluir o determinante dessa matriz, o que é que nós temos? 0 vezes A32 vai dar 0, né? Esses três termos, eles dão 0. Então, esquece isso aqui. Vai ficar 3 vezes o A31,
que encontramos 22, 3 vezes 22, 66. Então, qual é a dica para resolver matrizes 4 por 4, 5 por 5? Sempre procurar a linha ou a coluna que tem mais zeros, ok? Então, vamos a um exercício? Calcule o determinante da matriz M. Aqui, ó, nós temos duas opções boas. Quais são? Ou a gente pega essa segunda coluna aqui, ó, porque tem um 4, né? E o restante é 0. Ou a gente pega o quê? A terceira linha. Questão de escolha. Por quê? Se você escolher essa coluna, vai ficar como? Determinante de M vai ser. Cuidado, você tem que estar dominando as posições dos elementos. Quem é esse primeiro elemento aqui? 12, porque ele está na primeira linha com segunda coluna. Quem é esse elemento aqui do 0? 22, segunda linha, segunda coluna. Quem é o elemento abaixo? 32. Quem é o próximo elemento? O A, 42. Por que todos terminam com 2? Porque o segundo número é a coluna, e não sair da segunda coluna, certo? Então, 12, 22, 32 e 42. Então, pode ficar, determinante de M é igual a 4, a 12, o restante é tudo 0, né? Mais 0, a 22, mais 0, a 32. Isso é tudo vezes, né? Então, vai zerar isso aqui tudo. 0 a 42. Ou nós podemos escolher quem? A terceira linha. Eu estou mostrando a maneira para você fazer, mas você vai escolher uma só, tá? Eu vou fazer uma só. Se você quiser, você faz o outro, confere e vai dar o mesmo resultado. Esse primeiro elemento, ele está o quê? Ele está na terceira linha com a primeira coluna. Então, a posição dele é 31. O do lado a gente já fez 32. Aqui onde está o 4, né? Onde vai ser o mais importante. Ele é o A33 e o último é o A34. Outra maneira de você calcular o determinante dessa matriz M vai ser qual? Determinante de M é igual a 0, está aqui, ó, vezes A31, mais 0, vezes o A32, mais 4, vezes o A33, mais 0, A34. Tanto faz o que você vai fazer. Eu vou escolher essa aqui. Esse eu não preciso calcular, dá 0, dá 0, dá 0. Como é que eu vou calcular o A33? Ele é menos 1 elevado a I mais J, no caso aqui é 3 mais 3, vezes o D33. O que é o D33? Eu elimino a terceira linha e a terceira coluna. O que sobra, eu faço determinante. Então, eu vou eliminar isso aqui, ó. Terceira linha, estou eliminando. Estou eliminando terceira coluna. E o que vai me sobrar para calcular? Vamos lá, D33. Sobrou o que aqui na primeira coluna? 3, 5 menos 1. 3, 5 menos 1. 4, 0, 0. Última. Essa eliminei, a terceira, vamos para a quarta coluna. 1 menos 2, 3. Como é que se calcula o determinante da matriz 3 por 3? Tem um vídeo aqui no canal, né? Assiste lá se você tiver com dificuldade. Repete as duas primeiras colunas. 1, 4, 0, 0. 3 diagonais de ida, 3 diagonais de volta. Na ida normal, na volta troca o sinal. 3 vezes 0. Ih, tem 0 na diagonal, dá 0, né? Multiplicar por 0. 4 vezes menos 2 vezes menos 1. Olha o menos aqui, ó. 4 vezes menos 2, menos 8, com menos 1. Menos 8 vezes menos 1 vai dar mais 8. Também outra diagonal que tem 0. Zerou. Volta. 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. Mas muda o sinal, menos 60. 3 vezes 2 vezes 0, 0. E a próxima também 0.
Então, só tem isso aí, ó. 8 menos 60, menos, sinal do maior diminui, né? Menos 52. Ah, então vou terminar aqui, ó. Menos 1 elevado à sexta, vezes menos 52. Menos 1 à sexta é 1, né? Porque o expoente é par. Vezes menos 52. Então, o A33 é menos 52. Vou substituir aqui no determinante de M e vou fechar a conta, né? Porque aqui dá 0, então é 4 vezes o A33 que a gente acabou de calcular, que é menos 52. Multiplicação mais com menos dá o quê? Menos 52 vezes 4, 208. Calculamos o determinante de uma matriz 4 por 4, aplicando o teorema fundamental de Laplace. Eu aguardo vocês na próxima aula. Tá gostando das aulas da professora Paula? Então não se esqueça de curtir e se inscrever. Até semana que vem.